Então, boa noite, namastê a todos, mais uma vez, né? Eu já coloquei para gravar e deixa eu só ajeitar aqui. Queria agradecer assim ao grupo, né? Por estarem aqui colaborando com a gente nesse esforço, para a gente dar sequência à obra de Francisco. E para hoje, eu pensei em dois movimentos assim. Primeiro, como já é um pouco costume, pela tarde eu preparei um pequeno material, um pouco mais curto para a gente fazer uma retomada, mas que mostra o papel de Francisco dentro da instituição e assim passando pelos diferentes momentos da instituição. É um vídeo de 25 minutos, mais ou menos, e aí, depois desse vídeo, a gente pode conversar um pouquinho. Então, eu queria, na verdade, agora compartilhar esse vídeo. Só um minutinho aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Ué. Me dá só um minuto que não tá aparecendo aqui ainda. Agora sim. Agora tá. Tá ótimo. Então é um vídeo de 27 minutos e eu sempre trato de questões assim que são atuais e que estão meio que em aberto. Então eu mostro algumas posições porque eu percebo que é isso que também vem sendo tratado assim ultimamente, tá bom? E como a gente está estudando a Gita, eu acho que eu posso começar falando isso. A Cristina, especialmente, deve ter percebido que a gente sempre começa com esse mantra, que é a nossa medida de fazer o mantra para Francisco, né? E que eu parei antes da tradução, né? Por quê? Porque, como nós já estudamos, eu não sei se no grupo de Juiz de Fora eu vi, mas essa tradução da Gita de 7 versos tem alguns probleminhas. Tem um verso que tem um problema assim mais grave até, né? E eu acho que é interessante mostrar Francisco só na beleza dele cantando em sânscrito e não a tradução que ele se valeu e que muito em breve isso vai ser corrigido. E então é uma tradução que vai estar assim ultrapassada já nesse verso. Então é só por isso que eu parei naquele momento aqui. E aí agora eu vou começar então com esse vídeo. Alguém antes de eu começar a compartilhar, gostaria de falar alguma coisa? Pode começar, né? Só me diz assim se o volume está bom, tá certo? Minha preocupação é sempre com o volume. Agora eu sei que se tiver com o celular pode ficar um pouco baixo. Aí é normal. Então já estou compartilhando. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite a todos do grupo Surya Charita, que discute a vida e a obra de Francisco Barreto. Né? Ele que foi sempre um exemplo de serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis e de maior turbulência, como foram os seus últimos dias. Nós iniciamos esse ano de 2021 lembrando o porquê desse nome, Surya Charita. Né?
Em suma, esse nome ao nosso grupo, ele nos remete à consagração de Francisco Barreto, a via de síntese, ou a via do Shuddha-dharma, descrita na Bhagavad Gita e representada pelo exemplo de vida de todos os grandes mestres da humanidade. Para quem quiser saber mais, né, o último texto do nosso livro-blog traz um resumo do sentido e significado dessa própria expressão, Surya Charita, né? Que a gente faz por analogia Buda Charita. Charita quer dizer a história, a trajetória, né? Então, Buda Charita, história de vida do Senhor Buda. Surya Charita, a história de vida do irmão Surya. E, bom, esse é o primeiro ano depois da passagem de Francisco, que aconteceu em novembro passado, no dia 13 de novembro de 2020, quando ele já estava próximo de completar 70 anos, que ele faria no dia 25 de novembro. Francisco nasceu em 1950. Então foram 40 anos que eu convivi com ele, desde o nosso primeiro encontro em 1978, em São Paulo, depois em Ribeirão Preto, e logo em seguida, em janeiro de 79, eu viajaria para Aracaju e passaria por um período de imersão, assim, dentro do Ashram Atma, né? Ficando totalmente sobre a sua direção, sobre o seu cuidado, né? Foi ali, inclusive, que eu dei início ao meu diário, o Diário Shuddha, o diário que os membros do Shuddha-dharma trazem consigo. E foi desse diário, inclusive, que surgiu esse meu livro-blog, né? Sobre a arte e a ciência da meditação. Então, retomar esse trabalho é falar também dessas fases, esses períodos na vida de Francisco, né? Representada basicamente pela experiência dele no Shuddha-dharma. Período no Ashram Atma, depois um período de transição, finalmente o período da grande síntese. Esse período de transição, talvez uns 2, 3 anos, de 88 até 1990, o final de 1990 mais ou menos, Francisco iniciava o trabalho da grande síntese, mas tomava o cuidado de ir transferindo aos poucos o trabalho do Ashram Atma. Então ele fez tudo com muito cuidado. E foi exatamente nesse período de transição, para que isso pudesse ser feito dessa forma, naqueles 3 anos, nós refletimos profundamente sobre 2 conceitos, né? O conceito de religião e o conceito de espiritualidade, entendendo a relevância e significância de ambos, né? E mostrando o porquê e o lugar de uma hora se privilegiar um ou o outro, né? Ainda lembrando que a nossa própria instituição, né? Essa instituição organizada por Srivajana, ela é considerada uma instituição religiosa preparatória, né? Para uma vivência superior, uma vivência espiritualista e não necessariamente institucional, né? Então, Francisco transitou por todas essas etapas, e eu vou dar um exemplo. Poucas pessoas sabem, né, que o que caracteriza hoje os membros da escola externa
e preparatória ao ingresso no Shuddha Dharma interno, né? Uma das coisas que caracteriza um membro consagrado é a utilização, alguns dizem da capa, outros dizem do manto, e hoje em dia já ouvi até a expressão, em alguns lugares, da echarpe. Ou seja, essa é uma marca distintiva dos membros consagrados da instituição externa, instituição religiosa e preparatória. Foi organizada no Ocidente sob os cuidados de Srivajra. Sobre essa capa ou sobre esse manto, tem muitas histórias. Bem lá no início, quando Srivajra introduziu esse uso, algumas pessoas comentam, os membros mais antigos, que essa capa ou esse manto tinha inclusive uma espécie, era um capuchinho, né? Que depois, assim, para evitar, na época, se chocar as pessoas, né? Eles optaram por um formato mais simples, mas isso é típico do continente americano. Essa é uma prática que não era adotada na Índia, nem pelos mestres, os primeiros, que ficaram encarregados de divulgar a existência dessa escola interna, né, do Shuddha Dharma, a existência apenas. Né? Então, hoje em dia, dependendo do lugar onde a gente frequenta, as cores, claro que elas têm o simbolismo, você associa algumas coisas, mas elas, na verdade, o seu uso é mais ou menos convencional. Não é de Srivajra, por exemplo, a convenção de uma hierarquia de cores, tal como foi estabelecido pelo próprio Francisco, para organizar e disciplinar essa escola preliminar, né? Então, onde a capa ou o manto branco era utilizado pelas pessoas que recém ingressavam na instituição, depois o manto amarelo por aqueles que decidiam se tornarem servidores mais ativos da instituição, assumindo as funções de emissário, e o manto vinho para aqueles que responderiam pelas funções de instrutor religioso, inclusive zelando e cuidando pela sessão de admissão de novos membros e consagrações preliminares da escola externa. Então, tudo isso nem sempre foi assim tão claro, e no passado era muito mais difícil. A gente tem informações, demorava muito tempo para se obter uma informação e tudo mais, né? E o próprio Francisco foi assimilando gradualmente, na relação do seu contato com os outros membros da instituição, aquilo que fazia parte da experiência preliminar, né, ou continental, preparatória, e aquilo que, na verdade, era proposto como meio para o contato com a escola interna. Né? Então, eu lembro que na época do Ashram Atma, a questão do religioso era tão cara para Francisco, e ele sempre muito cuidadoso com isso, com o regimento e tudo mais, né? Ainda mais tendo os monges renunciantes vivendo no Ashram Atma, ele cuidou de tudo junto ao ministério e às leis brasileiras, né? Para que tudo ficasse devidamente organizado. Então, Francisco viajou para a Índia, por exemplo, com um passaporte de um religioso, membro da instituição religiosa Shuddha Dharma Mandala, assim como o companheiro
que acompanhou Francisco na viagem. A primeira grande experiência de Francisco, assim, já nessa fase, preparando a sua transição para uma outra experiência dentro da própria instituição, foi a sua surpresa ao chegar na alfândega, né, e apresentar o seu passaporte como religioso lá na Índia, né, e ninguém ali ter reconhecido, nem jamais ouvido falar nessa instituição religiosa, né? Então, isso para Francisco já foi uma experiência que chamou muita atenção dele. Então ele vai à Índia e se encontra com Sriyanantran. E passou um mês com Sriyanantran, né? E isso marcou profundamente a sua vida. Primeiro porque na Índia não tinha ashram, não tinha manto ou capa, não tinha essa ritualística externa, nem as práticas coletivas. E Sriyanantran enfatizava com Francisco, embora tudo isso fosse muito importante, né? O Shuddha Dharma tinha uma dimensão ainda mais importante, que era a gente não se preocupar tanto com os templos de pedra e as construções exteriores, né? Muito menos sem antes a gente ter erigido essas mesmas construções, esse mesmo templo, em nosso próprio coração. Então, depois da sua viagem à Índia, e aí Francisco já então realizando de fato o seu desligamento do Ashram Atma e iniciando a constituição da grande síntese, Francisco aboliu por muitos anos a utilização do manto e a condução das práticas religiosas coletivas. E durante muitos anos ele evitou até mesmo se apresentar como um Gnanadatta ou como um Dasa, que essa sim é a iniciação do Shuddha Dharma interno. Gnanadatta corresponde apenas ao estágio preliminar da instituição externa. Então, foram muitos anos até ele, de fato, se decidir por reiniciar um trabalho mais religioso e com muito cuidado, adaptado à região e à cultura local, né? E a partir daí, assim, de uma maneira muito gradual e cuidadosa, né? Em alguns contextos ele passou a se utilizar do seu nome iniciático, Surya Yogidasa, né? Até porque é esse grau de iniciação que confere, de fato, a autoridade maior à função que ele iria exercer e que ele queria dignificar, a função religiosa de Gnanadatta. Esta, título conferido por um instrutor externo, né? Dois instrutores, né? Na verdade, Dom Benjamin, o Srivajra e Sriyanantran. O título foi conferido em 3 de julho de 1981.
Então, essa iniciação muito relevante, ela é segunda em relação à iniciação de Dasa, que essa sim, nem sempre ela é conferida por um ser de carne e osso, né? Essa iniciação, Francisco recebeu no Ashana Atma, numa experiência espiritual. Mais tarde eu comento um pouquinho, daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Porque agora eu estou falando de Gnanadatta, né? Foi o título conferido em 3 de julho de 81, quando o Dom Benjamin Srivaja, já percebendo sua saúde estava piorando, que sua morte se aproximava, ele precisava preparar a sua passagem e de todas as suas funções e toda a responsabilidade que ele exercia em todo o continente americano, nas 3 Américas e pontualmente, inclusive, em alguns pontos da Europa. Então, no dia 9 de julho de 1982, vem a certificação oficial, assinada pelo diretor e preceptor Siranantran e pelo instrutor continental Vajra Yogidasa. E esse certificado vinha com a autorização, né, para utilizar uma Yogadanda em todas as cerimônias, exceto a consagração de novos membros e nomeação de sucessores, atos que só seriam autorizados após a própria passagem de Srivajra, como de fato se deu depois em 1984. Foi por ocasião do 8º Congresso Brasileiro do Shuddha Dharma, em 1983, que o Srivajra, em viagem ao Brasil, fez a entrega das Yogadandas, explicando aos Gnanadatas o seu significado e o seu uso, né? E, bom, então a partir daí, Francisco passa de fato a assinar os documentos principais como Surya Yogidasa, né? Então esse nome, Surya Yogidasa, na verdade, representa um nome dentro do Shuddha Dharma Mandalam de fato, né? Antes disso, a gente considera que as iniciações menores fazem parte da instituição externa, preliminar, né? Onde a gente se prepara os outros, inclusive, como se fosse prestar um vestibular. Então, essa função externa é que você recebe o nome de Gnanadatta. Então, algumas pessoas acham que ele não gostava de falar sobre isso. E isso não é exatamente verdade. Tudo depende do contexto e do lugar, né? Lá no início, quando tudo começou, Francisco era chamado de Chico. Chico. Até que por orientação espiritual, as pessoas disseram que Chico era uma coisa muito, assim, muito coloquial, muito informal, e que não tinha assim um ar de uma certa seriedade espiritual, que poderia ser utilizado até nos contextos muito familiares, mas que não era próprio você chamar um religioso de Chico. Aí, Chico passou a ser Francisco. Depois, Francisco passou a ter umas experiências dentro do próprio Ashana Atma. E aí, ele passou a ser chamado de Irmão Francisco. E os demais irmãos se chamavam assim também. Mais tarde, a gente sabe, com a experiência da grande síntese e o cuidado que ele teve ali com as pessoas do povoado e da região, né? Principalmente ali as pessoas da região, passaram a chamar Francisco de Pai Francisco. Até pelo cuidado que ele tinha com as crianças que cresceram
ali dentro da fazenda. Então, principalmente ali os pessoal da região, os filhos de pescadores e tudo mais, as pessoas mais simples, né, chamavam Francisco de Pai Francisco. Um termo muito carinhoso e que pegou também na instituição. Mas, na hora de assinar um documento do Shuddha Dharma, ou participar de uma reunião mais interna do Shuddha Dharma, né, não tenha dúvida que aí ele se apresentava como Surya Yogidasa. E para os seus companheiros mais próximos, como irmão Surya. Né? Então, para entender um pouco dessa experiência, tem que lembrar que ela começou no ashram, Atma, e foi lá que essas experiências foram dadas. Né? Quando Francisco, de fato, recebeu a iniciação como um dasa. Essa é a primeira iniciação do Shuddha Dharma interno. Né? Ele recebeu essa iniciação como Surya Yogidasa. E, ao mesmo tempo, anteviu que existia a possibilidade de alguns companheiros dele seguirem esse caminho, se persistissem no caminho. E tinha até os nomes. Né? Amrita, irmão Amirta, como se dizia, e irmã Shanti. Né? Essas duas pessoas tinham tudo para seguir com Francisco nessa jornada. Mas aqui e ali, ambos se desviaram antes de alcançar a iniciação como Dasa ou qualquer outra iniciação do Shuddha Dharma. Mas essa sim é uma iniciação da escola interna. Né? Então, Francisco como Dasa, ele vive, purifica e depura o próprio significado de instrutor religioso externo e preliminar, ou seja, de um Gnanadatta. Ele vive esse exemplo para deixar isso, inclusive, para os irmãozinhos que estavam chegando e precisariam ter esse exemplo para ter por onde caminhar e crescer, e inclusive para zelar e cuidar da instituição como um todo que havia sido formada pelo Francisco em torno da grande síntese. Então é isso. O Dasa, né, o nome de Francisco, vem dessa experiência iniciática interna do Shuddha Dharma, e Gnanadatta é um grau que você confere quando você precisa fazer um instrutor religioso externo para preparar os membros para, na hora certa, eles terem acesso com o mestre espiritual, que aí sim vai fornecer a eles lições internas do Shuddha Dharma. Então, o Gnanadatta funciona como se fosse um professor de cursinho vestibular. Né? Assim, os cursinhos vestibulares seriam estruturados como os ashramas, onde os membros desses ashramas, vivendo a disciplina do coração, passariam no vestibular na exata medida em que alcançasse o contato átmico e o contato com o seu mestre espiritual. Né? Então, um pouco sobre isso, o próprio Srivajra, por ocasião da entrega das Yogadandas em 1983, ele explica isso aos emissários e aos Gnanadatas. Né? Srivajra, que viria a falecer no ano seguinte, 84. Ele faz esse alerta para que os membros, né, todos do Shuddha Dharma, antes de pretender ensinar essa ciência divina, tem que ter estudado e compreendido toda a sua filosofia, inclusive, todos os seus princípios e a sua finalidade, bem como a prática de Shuddha Raja Yoga. Isso significa compreender em suas palavras que estar sob a proteção dos grandes seres divinos significa ter a consciência de que, para a realização da nossa missão, não há necessidade de solicitar ajuda a qualquer pessoa. Pelo contrário, há que se cultivar a inspiração e ajuda intelectual e física dos mestres espirituais, que é por intermédio deles, né, nós atualizando a sabedoria e a glória do nosso Sol Divino, que é por meio deles, então, que nos dá a vida em nossos próprios corações, que a gente alcança essa inspiração e o modo
nós vamos ter de desenvolver a nossa própria missão. Então, nós devemos alcançar o êxito com a prática constante da purificação dos veículos sutis do nosso corpo físico, incrementando as suas energias, o poder da vontade, a memória e a inteligência. O nosso progresso depende unicamente da nossa rendição ao princípio diretor do universo e de todos os seres, e a ninguém mais. Essa foi a essência da mensagem escrita por Sri Vajra aos emissários e Gnanadatas por ocasião do 8º Congresso Brasileiro do Shuddha Dharma, realizado em 1983. Poucos meses, inclusive, após Francisco ter cooficiado, juntamente com o Sérgio Marreto, a própria cerimônia do meu casamento com Cássia, no antigo Ashram. Até onde eu sei, Francisco nunca se afastou desses ensinamentos e a sua obra é o testemunho vivo disto. Namastê. Pronto. Como é que eu vou falar? Eu sei que é um pouco... Hoje ficou um pouco cansativo, um pouco monótono. Para começar o ano, eu tinha que pontuar, fazer uma apresentação assim, um pouco mais cerebral, né? Então, pelo menos agora que o vídeo acabou, a gente pode quebrar um pouco isso e deixar o coração orientar um pouco o resto da discussão e a gente clarear alguns conceitos. Por exemplo, eu sei que para Maria deve ter sido difícil os termos técnicos, e nós falamos o tempo todo de Yoga Danda, e o que é Yoga Danda para Maria, né? Então, só para dar um exemplo assim, depois a gente começa a discussão. A marca característica dos instrutores religiosos no Shuddha Dharma é quando eles recebem. Danda, em sânscrito, quer dizer esse bastão, essa vareta, esse instrumento, né, do yoga, Yoga Danda, que é um instrumento que você utiliza para conferir as iniciações e consagrações. Então, é uma madeira de sândalo que tem um fio de ouro no seu centro, e com essa Yoga Danda, você tocava, por exemplo, a região entre as sobrancelhas, no momento as pessoas ingressarem na instituição. Só para dar um exemplo assim. Mas eu não quero me estender, eu queria passar a palavra para outras pessoas, e hoje eu estou com alegria aqui vendo que a Maria Alice, então muito bem-vinda, muito feliz de saber dela aqui, até porque Maria Alice foi nossa companheira e amiga do Ashram Atman. Então, essas coisas que eu estava falando, talvez ela se lembre até melhor do que eu, porque a memória dela é melhor do que a minha, né? Então, eu não sei se ela não quer se apresentar e falar alguma coisa. Quer falar, Maria Alice? Não, eu estou aqui concordando com tudo que você Liga a está câmera. falando. E fui achando fantástica a sua memória, porque realmente foi assim, tudo que eu sei é isso que você acabou de falar. E acrescentando coisas que eu não sabia, porque são bem internas, né? Ele conversou com você e ele era muito mais íntimo seu, né, do que meu. Apesar de que eu participava sempre das reuniões e tudo, mas tem coisas que só quem está assim bem, né? Você morava lá mais perto e tudo. Coloca a sua imagem para a gente te ver um pouco. A imagem. Se você puder, né? Se você puder. Eu vou. Olha aqui, eu tô indo com minha filha. Liga aqui, Cleusa. A gente está saindo fomos a um compromisso, mas eu estou aqui do lado dela. Tá me vendo, não tá? Claro, tudo bem. Tudo Que bem, bom, Maria Alice.
Tá bom, é um grande prazer para mim estar com vocês, revê-los, viu? Você, Cássia, que me ajudaram muito. Quanta carona que eu peguei, aprendi muito com vocês. E fico aqui, vibrando. E eu estava dizendo à minha filha, eles são PhD e não sei o quê, não sei o quê. Tudo que Cássia é diretora de uma escola de uma universidade que tem mais de 5.000 alunos, está dizendo aqui para minha filha. Olha minha filha aqui, ó, dirigindo. Ai, eu lembro de vocês, estive na casa de vocês. É mesmo? É. A pessoa admirou muito. É alegria, né? Poder manter a relação, né? O contrato. Claro. Luz e paz para todos. Obrigado. Você também. Namastê. Namastê. Pronto. Namastê, viu? Obrigado, Alice, pelo Grande depoimento. abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Então, agora tem Dona Lourdinha, Cristina e Maria Floresta para falar, né? Quem quiser pode pegar a palavra. Eu acho que a Dona Lourdinha está tentando abrir, né? Mas está fechado o microfone. Quer alguém falar antes? Quer falar? Cristina? Abriu, Dona Lourdinha abriu. Não, eu fiquei encantada e emocionada com a trajetória de Francisco, de uma forma assim tão humilde, a gente acompanhando até pela maneira com que ele se relacionava com seus discípulos, né? No início de Chico, depois Francisco, depois Pai Francisco, até a sua iniciação, né, como Siri, como Súria. Súria Charita. Não, Súria Charita. Não, foi Súria isso? Charita é o nome do nosso grupo, porque Charita quer dizer história. Não, então, a história do Súria Yogidas. O nome que ele recebeu como iniciação, né? Depois desse caminho que ele foi sendo guiado espiritualmente e então, criando essa instituição que, sinceramente, ele tomou ali como filhos os pescadores, gente simples, e ele conseguiu passar de uma forma também clara e simples esses ensinamentos que talvez para muitos se tornem difíceis de compreender, né? Os que não têm ainda seguido os estudos e a compreensão dessa instituição Shuddha Dharma. Então, a gente vê um caminho de glória, de pureza, simplicidade e de muita visão espiritual, porque ele foi preparando esse caminho de uma tal forma que no momento que ele precisou passar o seu bastão, né, para outros que o acompanharam e que estavam ali chocados, tristes, mas aceitaram a incumbência. Então, é uma transição bonita de um verdadeiro mestre, né, que serve como exemplo para muitos, mostrando que, sendo uma instituição, sendo Shuddha Dharma algo espiritualmente muito profundo, verdadeiro e, ao mesmo tempo, não digo exigindo, mas que as pessoas tenham essa tendência, capacidade
de não só de além do campo espiritual, de progredir, né? Nesse conhecimento tão antigo que os mestres nos deixaram. Só parabenizar e agradecer. Grato, dona Lourdinha, pelo depoimento. A senhora sempre enriquece as nossas reuniões. Ah, imagina, estou aqui para beber na água de vocês. Pronto, tem a Maria e a Cristina. Oi, Rubens, então eu vou falar. Como você mesmo já sabia, embora não compreendendo esses nomes, é sempre prazeroso, é um prazer muito grande ouvir você dar essa trajetória do Francisco. Uma pessoa assim como ele, meu Deus, um exemplo. E com toda essa trajetória dele, do comecinho, foi a simplicidade, a disciplina do coração que você falou. Então, é muito bom ouvir e aprender essa trajetória da vida do Francisco com simplicidade, com beleza, com amor acima de tudo. Então, era isso que eu podia falar. Grato, Maria. Falta a Cristina e depois a Cássia. Oi, Cássia, quer falar primeiro, Cássia? Fica à vontade aí. Namastê, também estou feliz que a Alice está aqui com a gente. Estou feliz com vocês todos aqui, mas é porque a Alice também me traz muitas lembranças do início, de quando eu conheci Francisco. Porque, embora eu tenha conhecido Francisco no meu casamento, a gente começou a conviver mais quando nós fomos morar lá, em 1987. E como a Alice falou, a gente ia junto para as práticas, né? Porque a gente morava na cidade, em Aracaju, a gente ia para Areia Branca de carro, juntos, conversando, discutindo. E a gente sempre tinha uma prática aos domingos, mas assim, durante a semana, eu me lembro de sexta-feira, que tinha uma prática, acho que era 3 horas da manhã, tinha uma prática, a gente saía de Aracaju, ia para Areia Branca, voltava por volta de 5 e pouco, depois eu ia para a universidade, às vezes para dar aula, que eu dava aula 7, lá em Aracaju. Então foi uma experiência assim muito rica, né, de muito aprendizado. Essa trajetória do Francisco, o que me deixava assim segura, né, de que ele é um mestre mesmo, era porque ele conseguia falar com todas as pessoas, de mostrar o caminho, né, para todos, o caminho que a gente devia seguir, o caminho do coração mesmo, como Maria Floresta falou. Então, embora às vezes, acho que esse resgate que a gente está fazendo aqui no grupo é importante, porque ele vai ficar para sempre. Porque é a história de Francisco, acho contada um pouco pelas pessoas que o conheceram, que aprenderam muito nessa caminhada junto com ele. Então, eu acho que eu só queria agradecer mesmo por tudo isso que a gente está vivendo aqui. Namastê. Namastê. Olá, Cristina. Namastê, lindo, Cássia, seu depoimento. De todos vocês. Nossa, muita gratidão, Rubens. Isso que você trouxe é importantíssimo, porque, na verdade, é o contraponto entre religião e espiritualidade, né? E o Francisco, ele soube, né, transitar por isso muito bem, com muita humildade e com muito amor no coração. Eu fico pensando, por exemplo, eu tive 2 contatos só com ele pessoais, né, pessoalmente. Fora isso, foi por Skype.
Mas quando eu fui lá uma vez, eu deixei para ele por escrito o poema sobre o autoconhecimento de Khalil Gibran. Me deu vontade de deixar porque eu achava que aquele poema representava ele. E aí eu vou ler para vocês aqui rapidinho e depois eu vou fechar para falar o que ele me falou. E o homem disse: fala-nos do autoconhecimento. E ele respondeu dizendo, é do livro do profeta, né? Vosso coração conhece em silêncio o segredo dos dias e das noites, mas vossos ouvidos têm sede do som do conhecimento do vosso coração. Sabereis em palavras o que sempre soubestes em pensamento. Tocareis com vossos dedos o corpo desnudo dos vossos sonhos. E assim deve ser. A fonte oculta da vossa alma deve elevar-se e correr murmurante para o mar. E o tesouro de vossas infinitas profundidades será revelado perante vossos olhos. Porém, que não exista uma balança para pesar vosso tesouro escondido, e não testai as profundidades do vosso conhecimento com um bastão ou com uma sonda, pois o ser é um mar sem fronteiras e sem medidas. Não digais, encontrei a verdade, mas sim encontrei uma verdade. Não digais, encontrei o caminho da alma, mas sim encontrei a alma andando em meu caminho, pois a alma anda em todos os caminhos. A alma não anda sob uma linha, nem cresce como um junco. A alma desdobra a si mesma como lótus de infinitas pétalas. Acho muito lindo esse poema, né, sobre o autoconhecimento, né, a autorrealização, a autotransformação. E aí eu deixei com ele e no outro dia que tinha chegado de Juiz de Fora, pelo Skype, ele me falou, pois é, né, Cristina? Aquele poema tão lindo, né? E pensar que aquele poeta nunca usou um manto. Então, isso vai exatamente ao encontro da proposta que você trouxe. O manto é sagrado, mas o manto é muito mais interno, né, do que o exterior, né? E por falar nisso, a Cleide me falou que o manto do pessoal que iniciou já está pronto. Ela está esperando a gente chegar, eu ir lá para trazer, mas eu estou esperando a pandemia, né? E por incrível que pareça, o Frederico sempre me cobra sobre o manto. Ô mãe, que dia que vai chegar meu manto? Que dia que vai chegar meu manto? Mas assim, é difícil para eu explicar para ele isso que o Francisco explicou, sabe? Eu acho que é só um mestre mesmo, para você poder ouvir, e ele tinha esse dom. Ele falava o que você precisava ouvir, na hora que você precisava ouvir, e com muita serenidade. E aí você vestia aquela carapuça e não ficava com raiva, você tinha certeza que era aquilo mesmo. Né? Então, acho que é isso. Muita gratidão por vocês trazerem, né? Até ia te perguntar o nome mesmo, Surya Charita, né? Então, é a trajetória de Surya. Então. Isso. Surya Charita quer dizer a história do Surya. Do Surya. Então, Surya é o grande sol, né? É o grande sol, Surya é o grande sol. E Yogi Dasa, né? Então, tudo Das a ver com quer dizer servidor. Servidor. Quer dizer, é o Yogi servidor Surya, o grande sol, que é o grande sol. Perfeito. É. E no diplominha do Frederico está a mão dele lá e o nome dele escrito. Surya Yogi Dasa. É. Pois é. Maravilha, gente. Então, agora ele assina assim. Muito obrigada, gratidão, namastê. Cristina, gostaria de falar com você. Quando o Rubens comentou sobre as cores dos mantos, branco, amarelo e vinho,
Quando nós fomos em Florianópolis, eu me lembro de ter visto alguns com manto verde. Você se recorda? Lembro, tinha manto verde sim, dona Lourdinha, isso mesmo. Então, o manto verde é próprio para a prática da saúde, que ele é associado com a saúde. E as pessoas associavam com as cores, né? O Não, manto azul é o manto do Sri Yogadev. O manto rosa é o manto associado a Mitradeva. Então, era assim que a gente, na época de Srivaja, escolhia nos grupos aqui do Sudeste e Sul, nós escolhíamos as cores de acordo com a nossa identificação com o ser da nossa devoção. Então, o amarelo era muito ligado ao conhecimento, né? À questão do estudo. E assim vai. Quer dizer, eu não lembro agora todas as cores, mas tinha várias cores assim, que a gente podia optar, né? Eu imaginei que as cores estavam relacionadas ao grau de iniciação. Então, não tem nada a ver. Não, pois é Então, isso que, também. isso que eu quis explicar. Como é uma convenção, em geral, para a maioria dos ashras, não tem a ver com o grau de iniciação. Você vê que o grau de Gnanadatta que eles estavam recebendo, eles estavam com manto laranja, né? Agora, Francisco tem autoridade para isso, definiu essa hierarquia para organizar o ashram estabelecido dentro da grande síntese. Então, lá sim, o branco é para o noviço, né? E o vinho é para os gnanadatas, e o amarelo para os emissários. E o verde é para as práticas da saúde. Basicamente, lá são essas as cores que já estão em uso, mas tem outras. Então, lá sim, lá existe uma hierarquia. Agora, essa hierarquia, ela só existe lá e naqueles grupos que são ligados eram ligados à direção de Francisco. Então, em Maceió, no Rio Grande do Sul, né? E agora em Niterói, o grupo do Marco, meu irmão, né? Meu sobrinho, minha cunhada. Mas os outros grupos, vamos dizer, se for em Ribeirão Preto, se for em Franca, em Bauru, em Florianópolis, em São Paulo, não, aí não tem nada disso. Cada um escolhe livremente de acordo com o ser. Rubens, Oi? você centraliza aí, você que está falando. Centralizar. Ah, porque a minha imagem está junto com o de Cássia. Sim. A gente não consegue. É o Skype que faz isso. Então, Sim. Eu não consigo centralizar, não sei a gente chegando muito perto do outro. Tudo bem. Talvez se você mudar aí na configuração, né? E colocar a vista do speaker, como é que fala? Da pessoa que está falando, você tem que mudar no orador, põe a via do orador. Aí funciona. Mas como está compartilhada a tela, aí a minha tela é compridinha, não tem jeito, porque somos dois aqui. A gente não viu Cássia falando, não a viu. E também agora a gente só vê o ombrinho. Mas tudo bem, vou ver se eu consigo. Aqui? Não, agora porque ela está no celular, não é isso não. Pode ser. Eu não sei para que lado que a gente anda, Alice, para aparecer aqui. Fica à vontade, tudo bem. Então, Rubens, dona Lourdinha, a senhora lembra que o senhor Adair aqui de Juiz de Fora, o manto dele era laranja, né, dona Lourdinha? Emissário. Ele era emissário, então, né? E eu já vi cor-de-rosa mesmo lá na Grande Síntese, que é da Divina Mãe, né? Mas só quero fazer um adendo aqui rapidinho. Na verdade, Francisco falou assim para mim, Cristina, ele é Xuda sem nunca ter usado um manto.
o poeta que escreveu esse poema sobre o autoconhecimento. Ele é Shuddha, sem nunca ter usado um manto. Khalil Gibran, Isso. Né? libanês. Ele é do Líbano, né? Então, eu acho que por hoje nós cumprimos o nosso objetivo e para a semana que vem eu quero ver se consigo selecionar alguma coisa de Francisco, porque nada melhor quando a gente tem o testemunho dele. Mas hoje eu precisava fazer essa abertura e queria fazer esses comentários, aí gravei esse pequeno vídeo. Mas para a semana que vem eu quero tentar trazer, se não for um vídeo, trazer um documento, uma coisa escrita de Francisco. Porque Francisco, dentre as suas experiências, ele foi proibido pelos mestres espirituais de escrever. E a experiência que ele teve foi a seguinte: tudo aquilo que você pensa em escrever, viva, porque o que vai ficar a tua escrita é a tua vida. Essa que é a escrita. Deixa para escrever quem ainda não é capaz de fazer da sua vida esse livro, essa escrita. Então, se a gente perceber, existem alguns seres que eles não escrevem. Jesus nunca escreveu. Pitágoras nunca deixou nada escrito. Sócrates nunca deixou nada escrito. Quem escreve são os discípulos. O mestre raramente escreve. Raramente. Então, mas eu tenho, da época em que eu convivi muitos anos desde o início, eu tenho uma pasta só de cartas de Francisco. Muitas cartas, muitos cartões, muita correspondência, da época em que ele ainda escrevia. Então, quem sabe a semana que vem eu procuro alguma coisa para compartilhar desse material. Tá bom? Por hoje eu queria agradecer a todos de coração e a gente vai fazer um encerramento assim simples. Eu acho que a Cássia faz o encerramento hoje. Peço licença e permissão para todos para que a Cássia encerre a nossa reunião. Da minha parte, eu agradeço a todos. Namastê. Namastê. Ô, Rubens, se você me permitir, rapidinho, quando você falou que lá na Índia, quando Francisco foi visitar Sirianantram, eles não se reuniam nem em ashram, nem faziam as iniciações. Não, E as práticas coletivas. As práticas coletivas não havia. Não. E, então, como é que eles vivenciavam o estudo? Sim. O Francisco ficou hospedado na casa de Sirianantram. E o Sirianantram tinha na sua casa a biblioteca que ele havia herdado de Sri Janardana. E eles conversavam sobre coisas espirituais, saíram em jornadas espirituais pela Índia, mas Sirianantram mostrando para Francisco que tudo aquilo que havia na Índia, que era importante, que era muito importante, que era a parte religiosa, a parte dos rituais, a parte dos templos, né? Dizia tudo isso é menos importante do que aquilo que o Shuddha-dharma, na parte mais esotérica, veio trazer, que é a realização do ser interior, do templo do coração, né? Todo o resto é acessório. Então, mas o que é próprio do Shuddha-dharma é essa doutrina do coração, segundo a Gita, que não necessita de templo, não necessita de nada. Embora ela possa se utilizar de tudo isso, porque tudo isso instrumentaliza, tudo isso facilita, ainda mais para nós, que assim precisamos assim de tudo com muito cuidado, né? Mas para quem está acostumado com o alimento sólido, vamos dizer assim, Sirianantram tratou Francisco
com dureza, porque achava que ele estava maduro para perceber que não precisava disso. Então, não permitiu a ele, durante o tempo que ele esteve lá, a se realizar nenhuma prática coletiva, nada nesse sentido. Embora ele soubesse que a função de Francisco no Brasil seria construir toda essa parte coletiva e tudo isso. Mas que para ele, Francisco, ele não precisava disso. Embora as pessoas que Francisco iria orientar, obviamente que ainda necessitavam. Mas o que ele queria dizer era quase como se fosse isso, né? Que a diferença do Vedanta, que estava espalhado, de modo geral, pela Índia, para o Shuddha-dharma, era essa emancipação de toda essa parte dogmática, sectária, religiosa, ritualística. Porque a espiritualidade dá conta de tudo isso sem negar tudo isso, né? É como se, em parte, Krishnamurti tivesse razão, mas não totalmente. Porque Francisco era espiritualista, mas ele sabia que para você transmitir o conhecimento de uma maneira assimilável e palatável no início, é muito importante a gente criar regras, normas, cantos muito simples, porque tudo isso motiva, atrai as pessoas, né? Agora, quando a pessoa já avançou no caminho, às vezes ela está no deserto, na aridez, que não tem absolutamente nada, e é aí que vem a verdadeira prova da espiritualidade. Porque quando a gente tem tudo, tem o calor, tem o aquecimento, é claro que isso é bom, né? Mas é cômodo, o verdadeiro teste vem quando a gente não tem essas coisas. E foi o que Sri Anantara propôs para Francisco na Índia. Nada, nada, absolutamente nada, a não ser a pura essência do Shuddha-dharma, que é a luz do coração. E não existe nenhum templo de pedra que substitua isso. Essa era a mensagem que ele queria, que Francisco, nem sei se ele queria transmitir assim dessa forma, mas foi como Francisco recebeu e comunicou para nós esse conhecimento, né? Que ele tinha perfeitamente esse entendimento da esfera espiritualista e da esfera religiosa, e que ele mesmo seguia toda a tradição ritualística para dar o exemplo, não porque ele necessitasse daquilo, mas que era importante para as pessoas com quem ele estava lidando, que era a forma que ele tinha de auxiliá-las, de ajudá-las, pelo exemplo, né? Agora, Krishnamurti, é óbvio que é um pouco mais duro, foi um pouco mais... foi inclusive condenado pelos membros do Shuddha-dharma, porque é uma compreensão um pouco equivocada, quase que vaidosa, quase que arrogante da espiritualidade. Quando ele diz, né, as religiões são como muletas que ajudam o homem, né, a caminhar. Aí ele pergunta, de que valem as muletas para quem desenvolveu asas para voar? E as asas são a espiritualidade que ele mesmo professou. Dentro do Shuddha-dharma, essa frase de Krishnamurti, embora no seu limite verdadeira, ela é tida como muito dura, muito sem coração, muito impiedosa, porque não leva em conta a necessidade dos irmãozinhos menores. Na nossa evolução, nós temos que aceitar as muletas e agradecer até que elas se transformem em asas. Mas temos muito ainda que, nossa, nascer, morrer e passar pela roda de samsara. Mas eu acho que essa sua fala é iluminada, dona Lourdinha. Imagina. Mas o senhor falou
foi assim, poxa, eu estava enfocada, querendo compreender. E foi de uma maneira clara e precisa essa explicação, né, das etapas da evolução. Obrigada. Namastê. Namastê. Faz, cara. Então, antes da gente fazer o Pranava, eu só queria pedir, como a nossa primeira reunião desse ano, de 2021, que a gente consiga, com as nossas ações, fazer desabrochar o melhor de cada ser. E que a gente continue nesse caminho do coração, cada vez com mais força, com mais energia. E que para todos eu desejo também nesse ano muita saúde, fraternidade, empatia, resiliência. Mesmo para você, o Rubens, família e a todos. Então, fazendo Pranava. Om Tat Sat. Namastê. 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 Até a próxima semana. Até a próxima semana. Namastê, gratidão. Namastê. Boa noite. Namastê, irmão. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Cristina.